Olá, meus irmãos, paz e graça. Amém. A gente vai agora, para finalizar aqui, no bate-papo com o pastor Ricardo. O painel interativo, chegaram algumas perguntas estratégicas aqui, a gente vai bater esse papo agora com o pastor. Ele se dispôs a falar com a gente. Relacionado ao tema do Evangelho. Vamos lá, então. Primeira pergunta, a mais extensa. Palmeiras ou São Paulo? Ser corintiano é o estado em que todo ser humano nasce. Mas quando a graça de Deus alcança, a transformação acontece. Agora, um presbiteriano entraria nesse conceito complicado aí da doutrina da eleição, dizendo que assim, é inútil você tentar convencer o corintiano de que ele tem que ser palmeirense, porque ser palmeirense faz parte da predestinação eterna. Brincadeiras à parte, vamos para coisa séria agora. Vamos lá, agora é sério. Fica aqui em Palmeiras, no final de contas não é São Paulo. Vamos lá. Considerando, pastor, que quanto mais tempo de igreja, mais temos chance de sermos improdutivos. O que dizer da relação com Jesus? Essa improdutividade, na verdade, não é um reflexo do distanciamento da igreja com a cabeça de Cristo? Com certeza, eu acho que essa infertilidade, ela é fruto do fato de que no início da caminhada cristã, o que nós tínhamos com Jesus era uma relação. Com o passar do tempo, a gente começa a ter algo mais institucional com Jesus. A gente começa a falar de Jesus como um conceito e não como uma pessoa. E a nossa caminhada começa a esfriar. E quando a nossa caminhada começa a esfriar, a gente, mesmo que a gente queira falar do Evangelho para as pessoas, elas percebem na nossa voz, no nosso tom, na nossa abordagem, que nem mesmo nós temos mais paixão por aquilo. Agora, quando você vê um recém-convertido impactado pela mensagem do Evangelho, assim, saindo de um encontro pessoal com Jesus, a maneira como ele fala é uma maneira talvez menos elaborada teologicamente. Ele não tem resposta para todas as perguntas científicas que o outro tenha, mas as pessoas que o escutam falam meio como o Sinédrio falou sobre Pedro e João. Esses homens estiveram com Jesus. A gente fala da mudança, por que será que essa mudança ela é mais difícil de se ver nas pessoas que nasceram na igreja? Bom, primeiro porque essa é a dificuldade que Jesus enfrenta com os próprios fariseus na sua época. Hoje a gente lê as Escrituras e a gente tem uma visão dos fariseus como os malvados. Mas os fariseus eram os religiosos. E o problema é que a religião, como eu disse, ela gradativamente começa a nos convencer de que Deus nos ama porque nós somos bons. E a religião começa a fazer a gente a confiar demais no que a gente faz
mais do que a gente faz do que no que Jesus Cristo fez por nós. Então, pessoas que nasceram na igreja são pessoas que precisam tomar muito cuidado para não se relacionar com o conceito de Jesus, mas se relacionarem com a pessoa de Jesus. Não se relacionarem com o conceito salvação, mas se relacionarem com a experiência da salvação. E buscarem sempre essa consciência de que, independentemente de nós sermos religiosos ou termos vivido a vida inteira longe de Deus, o único caminho para a nossa reconciliação com Deus e eternidade com Ele é olhar para a cruz, compreender a cruz e se render à cruz. Só uma coisa: a pessoa que vem de fora da igreja, ela precisa se arrepender de todas as maldades que ela fez fora da igreja. A pessoa que viveu a vida inteira na igreja, diante da cruz, precisa se arrepender da sua pretensão de que as suas bondades iam ser suficientes para a reconciliação com Deus. Ambos precisam se arrepender. O que aqueles que nascem na igreja às vezes não consideram é que é muito mais difícil a gente se arrepender das nossas bondades, porque elas são bondades. Mas quando nós colocamos a nossa confiança nas nossas bondades e não na obra de Cristo, nós precisamos nos arrepender de ter confiado mais na nossa própria bondade do que na obra feita por Cristo na cruz. Dentro dessa ideia do mérito, a ideia de salvação pelo mérito próprio, além de ser falta de entendimento do Evangelho, como o senhor abordou, você não acha que pode ser também um pouco de medo da graça? Medo da graça? Em que sentido? Acho que no sentido de que a graça pode nos ofender quando ela não cobra nada de nós. Então, será que talvez por estarmos acostumados com a nossa intenção de bondade, será que a gente não tem esse medo de que a salvação não nos custa? A graça, a graça para os publicanos e pecadores era uma boa notícia. A graça para os fariseus e escribas era uma ofensa. Porque a graça dizia para eles: tudo que vocês têm feito não vale de nada e não vai levar vocês a lugar nenhum. Na linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, Paulo vai dizer que é falha. Se Deus botar fogo, não sobra nada. Então, a gente pega a história dos dois filhos de Lucas 15, ali para mim fica muito claro isso. O filho mais novo, que vai e volta, ele não tem nada para oferecer para o pai. E a única coisa que ele precisa confiar é no amor do pai. Só que o filho mais velho acha que o pai deve amá-lo por mérito. Por mérito. E para ele compreender a graça do pai para com o filho mais novo, ele precisa compreender que a única relação através da qual ele vai estabelecer uma real intimidade com o pai também é a graça. Deixa eu explicar isso rapidinho. Passa desapercebido para muitos de nós o seguinte naquela história: o filho mais novo pede a metade que lhe cabe da herança, o pai dá a metade, logo o filho mais velho fica com a outra metade que lhe cabe. Lá na frente da história, o filho mais velho olha para o pai e fala assim: eu tenho cuidado de todos os seus negócios. Mentira. Ele está cuidando da parte que era dele. Ele está fazendo o que é bom para ele, dizendo que está fazendo para o pai. Ele não
está fazendo para o pai, ele está fazendo para ele mesmo. Então, ali, aquela história é a história do filho que se perdeu indo embora, e a história do filho que se perdeu ficando em casa. O religioso que nasce na igreja e não conhece o Evangelho é o filho perdido do pai que nunca saiu. E o filho perdido do pai que nunca saiu, ele normalmente é mais irado, ele é mais revoltado, ele é mais encrenqueiro, porque no fundo ele não saiu porque ele não teve coragem. Então ele acha que a igreja tem que punir seriamente os filhos perdidos do pai que saíram. Por quê? Porque eu estou aqui, eu fiquei, eu estou ralando, eu estou casado com a mesma mulher há 60 anos. E o cara já trocou de mulher 2, 3 vezes, e ele vai ter o mesmo amor de Deus que eu tenho. Perceba, a graça de Deus, ela, para os publicanos e pecadores, é uma boa notícia. Para os fariseus e escribas, é uma ofensa. E a gente tem que tomar cuidado com isso, nós, eu incluo, nós que nascemos na igreja. Porque a nossa tendência é a gente crescer como um filho que se perde, não saindo da casa do pai. Você já falou sobre isso, mas falando da sociedade, a forma que a sociedade enxerga a igreja, que a sociedade vê a igreja como uma comunidade, com uma moral e ética acima da média. E como que pode ser explicada essa visão? Se ela é um fato ou se ela é um equívoco? Se a sociedade está correta ou ela está incorreta? E se for de fato, verdade, se a sociedade está certa, como então a igreja pode ser vista de forma diferente? Bom, eu acho que quando eu era criança pequena lá em São Paulo, que ser evangélico significava fazer parte de 3% da população brasileira. Naquele momento, o evangélico ele era tido como um ser estranho, porque ele tinha um comportamento estranho. Ele anda com um livro do tamanho do bonde debaixo do braço, usa terno e gravata, não bebe, não fuma e não dança. Né? Mas naquela época, nas empresas, nas escolas, quando alguém olhava para o evangelho, dizia: não conta essa piada perto de fulano, porque ele é evangélico. Se um chefe tivesse alguém desconfiando do sujeito, o sujeito fosse evangélico, o chefe falava assim: não, mas você esqueceu do detalhe, ele é evangélico, ele é crente. Então houve um tempo em que nós éramos conhecidos como pessoas efetivamente diferentes. Eu diria que hoje isso não é realidade. Hoje nós somos aí 30 a 35% da população, mas, por exemplo, a bancada evangélica no Congresso Nacional é uma das bancadas mais vendáveis, mais fáceis de se comprar em todo o Congresso Nacional. Então existe uma crise. Hoje é mais fácil a sociedade nos ver como hipócritas do que como diferentes. Então a nossa missão hoje é reconquistar a credibilidade. E como a gente reconquista a credibilidade? Nos tornando comunidades cristãs que amam. Comunidades cristãs capazes de amar os seus inimigos. Eu vou dar 2 exemplos para ficar claro isso, de alguns amigos numa cidade dos Estados Unidos chamada Phoenix. Um deles, um pastor, na cidade de Phoenix, houve uma revolta contra os muçulmanos
diante dos ataques terroristas, e um grupo de motoqueiros resolveu fazer uma campanha e marcou um dia para protestar na frente da mesquita da cidade. Aquele pastor, junto com os crentes da sua igreja, olharam para isso e não viram como algo bom para o Evangelho. E por incrível que possa parecer para alguns, eles decidiram se reunirem naquele mesmo dia, vestirem camisetas que falavam sobre o Evangelho nos capacita a amar, e toda a igreja foi para frente da mesquita e fez uma corrente viva entre a mesquita e os motoqueiros que protestaram. Isso mexeu com a cabeça da cidade, porque ninguém esperava que seria a igreja que iria proteger os muçulmanos. Mas aqueles cristãos não estavam dizendo que os muçulmanos estavam certos. Aqueles cristãos estavam dizendo que eles, transformados pelo amor, pelo Evangelho, eram capazes de amar. E outra coisa que aquele grupo fez, os pastores daquela região decidiram fazer uma campanha para que famílias evangélicas adotassem crianças. E um dos pastores disse: mas a gente não pode pedir para a igreja adotar criança se nós não adotarmos crianças. E alguns pastores começaram a adotar crianças. Alguns deles passaram a adotar 1, 2, 3, até 4 crianças. E as igrejas começaram a adotar crianças. Hoje, na cidade de Phoenix, no Arizona, se você quiser adotar uma criança, não existe criança para ser adotada, porque as igrejas evangélicas e as famílias evangélicas adotaram todas. Isso faz a sociedade olhar para a igreja e dizer: ser cristão efetivamente é ser diferente. Nós transformamos a nossa diferença em o que a gente faz de sábado, e a gente deve transformar a nossa diferença no que a gente faz de segunda a segunda, para que o mundo olhe para nós e preste atenção no que a gente está ensinando, dizendo que a nossa vida fala mais alto do que o que a gente fala. Uau, né? A gente tem pouco tempo e mais 2 perguntas. Federando, até onde nós evangélicos, aí falando da corrupção instalada no Brasil, da crise, até onde nós somos culpados como evangélicos? Aí só citou a bancada evangélica, que é a coisa mais corrupta, né? Até onde que os cristãos são culpados por essa crise que está instalada hoje no Brasil? Em parte, nós cristãos somos duplamente culpados. Primeiro, porque tem uma ala dentro da igreja evangélica que há anos tem a prática do que a gente chama de voto de cabresto. Tá? Quando o pastor ou a denominação diz: é nesse que nós vamos votar. E tem alguns deputados evangélicos que até tem um slogan: crente vota em crente. Deixa eu fazer você pensar numa coisa aqui. Você tem um infarto e você vai para o hospital, e aí, depois de fazer os exames, alguém vem e fala: o senhor vai ter que ser submetido a uma cirurgia. E nós temos 2 opções. Nós temos um médico, ele é espírita, mas ele já fez 890 cirurgias cardíacas, e desses 890, um teve complicação e morreu. Mas nós temos um outro médico aqui, ele é crente, ele é evangélico, tá? Ele só fez 50 cirurgias, porque o povo não gosta muito de fazer cirurgia com ele.
E dos 50, 25 morreram. Porque ele, sabe como é? Ele faz oração antes da cirurgia, aí ele lê a Bíblia para o paciente, mas profissionalmente ele não é competente. Com qual dos dois você quer fazer a cirurgia? Nós precisamos votar em políticos que sejam homens reconhecidamente competentes. O fato deles serem evangélicos não significa que eles vão lutar pelas causas que o Brasil precisa. Agora, eu disse que a gente é duplamente culpado. A omissão. Nós vivemos nas igrejas uma história assim de que não, o mundo está assim porque Jesus está voltando. Aí que fique mais ainda a corrupção. Maranata, vem Jesus. Queridos, a volta de Cristo é Deus quem decide. Enquanto Cristo não volta, Deus manda a gente ser sal e luz. E se uma sociedade está apodrecendo, é porque o sal não está salgando. Se uma sociedade está na escuridão, é porque a luz não está iluminando. Nós precisamos começar a fazer a nossa parte como cristãos e nos envolvermos com o que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Um grupo de jovens cristãos, numa cidade do interior de São Paulo, que eu conheci, eles se juntaram a uma ONG que fiscaliza verbas públicas. Então, por exemplo, a verba é votada lá no Congresso para vir para um hospital aqui em Cosmópolis. Esses jovens vão para o prefeito da cidade e dizem assim: olha, nós estamos sabendo que tem uma verba de tanto que vem para o hospital, nós queremos saber quando essa verba vai ser aplicada. E eles vão ficar pegando no pé da prefeitura para a verba ser usada. Eu não sei se vocês sabem, grande parte dos problemas que nós temos nos nossos municípios não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O dinheiro existe, a verba foi votada, mas o hospital continua sucateado, a escola continua sucateada, porque quem deveria fazer a gestão para aquele dinheiro ser aplicado não faz a boa gestão. Então, jovens evangélicos de uma cidade, de Ourinhos, na cidade do estado de São Paulo, eles estão fazendo isso como cristãos. Por quê? Porque eles querem ser sal da terra e luz do mundo. O nosso tempo acabou, então vamos fazer a última pergunta. Tá bom? Paz? Vamos atrasar um bom almoço com o pastor e o senhor. Não, vamos em frente. A última pergunta, a gente celebrou 500 anos de reforma protestante há poucos dias. E eu acho que aqui a gente já entendeu isso, né? Mas eu vou perguntar. O senhor acha que nós estamos vivendo uma crise de fé brasileira, no Brasil, no contexto do Brasil? Nós estamos em crise em nossa fé? E aí como que a gente pode romper essa cultura no nosso país? Eu acho que a gente vive um paradoxo. Do lado de fora da igreja, nunca as pessoas estiveram tão abertas em busca de Deus como no passado recente. Elas podem estar buscando Deus de formas erradas, de formas equivocadas, mas na minha vida, eu nunca vi as pessoas tão abertas à busca por Deus do lado de fora da igreja como no passado recente. Se você for e observar os 10 livros mais vendidos da semana, de 10 livros, 4 falam de espiritualidade. As pessoas estão em busca. Agora, por outro lado, a igreja, ela talvez nunca esteve tão distante, tão desconectada da cultura da sociedade como nós estamos vivendo hoje. Então nós temos a solução para o problema das pessoas, mas nós falamos uma linguagem que elas não entendem. Então elas estão buscando a solução em tudo que é errado. O que nós precisamos fazer, lembrar que Martinho Lutero fazia parte de uma igreja que fazia missa em latim.
E Martinho Lutero traduziu toda a Bíblia no alemão para que as pessoas pudessem entender qual era a mensagem da igreja. E ele pegou músicas populares cantadas nas tavernas da Alemanha e colocou letra cristã para que as pessoas pudessem cantar e entender o que era o Evangelho. Ou seja, existe um distanciamento entre as pessoas em busca de Deus e a linguagem e o estilo da igreja. Nós, como igreja, precisamos fazer a ponte para que as pessoas entendam a nossa mensagem e sejam impactadas por essa mensagem. Ok? Gente, muito obrigado pelo carinho e a